Boa noite, caro telespectador, Pensando no Friburgo, 16 de junho. Agradeço mais uma vez a audiência, né, esse carinho que vocês têm pelo Pensando, pela TV Zoom, sempre procurando trazer assuntos de interesse para a nossa cidade. E eu, nos últimos 3 programas, esse é o terceiro, eu estou fazendo aqueles programas que eu chamo de programa de reconhecimento e homenagem daquela Nova Friburgo que dá certo, né? Eu sempre falo, a Nova Friburgo que não dá certo, a gente conhece, está no dia a dia aí. Essa, às vezes, enquanto eu falo aqui também, mas deixa mais o nosso Zoom TV Jornal falando, né? Então, eu gosto também de mostrar o viés que dá certo, tá? Porque muitas vezes, principalmente na grande mídia, eles adoram mostrar só as tragédias, né? Só aquilo que não dá errado, né? Quando eu falo tragédia, não é tragédia climática, não. São as tragédias do nosso dia a dia, tragédias políticas, né? Brasília, por exemplo, é um exemplo de tragédia total, né? Quem tem um Supremo Tribunal Federal igual ao Brasil, tem coisa mais trágica do que ver aquilo que eles fazem lá? Não tem, né? Então, eu gosto de mostrar essa Nova Friburgo que vem dando certo. E dessa vez é um programa também que de bastante reconhecimento pela importância dessa instituição que chegou aqui na nossa cidade há 33 anos, e não é pouco tempo, né? Enfim, este programa é um reconhecimento à instituição que vem fazendo a diferença na nossa cidade, Instituto Politécnico Rio de Janeiro, Campus Nova Friburgo, tá bom? Antes de conversar com o Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, do nosso Campus Nova Friburgo, eu só vou deixar uma frase que é alusiva um pouco ao programa, né? Quem disse isso foi o ensaísta George Orwell, que foi um escritor, jornalista e ensaísta inglês do século XX. Ele disse o seguinte: o homem é tão bom quanto seu desenvolvimento tecnológico permite ser. Isso é tudo que o Instituto Politécnico Nova Friburgo vem fazendo, desenvolvimento tecnológico, né? Em várias, digamos, de várias vertentes, né? Então fica essa frase aí de George Orwell, que é muito, para mim, tem muito a ver com o Instituto Politécnico. O homem é tão bom quanto seu desenvolvimento tecnológico permite ser. É evidente que não basta de desenvolvimento tecnológico. Eu acho até que a humanidade desenvolveu tecnologicamente muito, mas está esquecendo de desenvolver também, digamos, em termos humanistas, em termos como ser humano. Mas esse equilíbrio a gente tem que buscar, né? Então, enfim, esse é o tema do programa da noite. O reconhecimento do programa a uma instituição que vem fazendo a diferença na nossa região. Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, Campus Nova Friburgo. Para conversar com vocês, estou recebendo o professor Rafael Pérez, aqui do Boa Noite, a telinha para as suas apresentações. A telinha é o seguinte: se você quiser usar essa, pode usar essa. Se quiser falar comigo, pode falar comigo, fica à vontade. A sua é sua ou comigo, não fica à vontade. Agradeço o convite e a oportunidade de ter essa conversa. Obrigado por me receber. É importante mencionar que o campus de Nova Friburgo, do Instituto Politécnico, pertence à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que fez um grande movimento de nos acolher num período em que nós tínhamos assim, uma fragilidade. Lá no ano de 1993, né? Foi quando vamos contar essa história, já. Mas vamos falar rapidamente de você, que você não é friburguense, né? Não, eu sou carioca. Então, e como é que você descobriu o Friburgo? Bom, eu me formei já em física, sempre gostei dessa área acadêmica, de me tornar professor, pesquisador, participar da vida universitária e me formei então lá no Fundão, na FRJ. Fiz pós-graduação no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, lá na URCA, no Rio de Janeiro, e trabalhei 4 anos na Federal do Espírito Santo, lá em Vitória. Houve uma época que você havia, claro, o trabalho do pesquisador no Brasil é muito voltado no emprego público. O número de vagas nas universidades supera o da iniciativa privada para doutores. É na sua área de física, principalmente, né? Foi na área de física. Então, começou um afunilamento do número de concursos, já naquela época de 2015, mais ou menos. Era um período que, politicamente, o Brasil ficou mais conturbado. Foi. E, então, a gente para o que está fazendo e tenta buscar uma vaga mais permanente. O Nova Friburgo ganhou, para mim, na minha visão, como o melhor local assim, para eu me dedicar a prestar um concurso. E foi um concurso que havia aqui em período de 2015 a 2016, abertura de muitas vagas para o UERJ como um todo, um processo de substituição dos temporários por um corpo docente permanente. E a cidade de Nova Friburgo foi, digamos assim,
o que eu achei mais aprazível, assim, como participar da vida dessa universidade e do meio acadêmico também. Tá gostando de Friburgo? Gosto bastante, gosto bastante. O que te atrai mais aqui? Pode ser um pouco clichê falar qualidade de vida, mas a verdade é que é, assim, qualidade de vida. Quem vem do Rio de Janeiro é uma vida mais, muita correria, um tempo de deslocamento até seu trabalho, até sua atividade física. É sempre tudo muito grande, trânsito, pessoas. E o Rio de Janeiro se mostrou um grande lugar para se visitar, mas para morar eu acho que Nova Friburgo é melhor. Eu gosto muito do Rio, eu morei lá há muitos anos, mas eu reconheço que, por exemplo, eu trabalho, apesar de ser aposentado, eu continuo trabalhando, eu trabalho na praça. Eu consigo chegar em 15 minutos em casa, eu moro no PLC, é outra vida. Aqui, 20 minutos a pé eu estou no meu trabalho, então. Né? Seria 1 hora de deslocamento em transporte público ou carro até o meu local de trabalho no Rio de Janeiro. Eu prefiro chegar aqui na sede da TV, eu vim a pé e levei 20 minutos. Eu mesmo na minha vim casa. andando, olhando o tempo. O outro que está ao lado dele já é um habitué, um dos mais frequentes aqui do Pensando, é o Marcelo Verli, que é técnico universitário. Marcelo, obrigado por ter vindo, boa noite. Modesto, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no seu programa, que é uma referência, não só a Nova Friburgo, mas toda a região. Também boa noite aqui ao professor Rafael, boa noite a todos os amigos e amigas. E é impressionante, né, Modesto, a gente ver 30 anos se passarem com tanta rapidez, né? Eu fiz o concurso para o antigo Instituto Politécnico em 1990, vivenciamos esse período de crise que o professor Rafael falou, ali no início dos anos 90, logo depois do concurso, logo após a nossa posse, e conseguimos a incorporação pela UERJ, e no dia 4 de maio de 93. Essa vamos falar um pouquinho melhor, tá? E no 4 de maio de 93 a gente chega, então, e a comemoração nossa é essa, né? 30 anos de presença da UERJ no Nova Friburgo. O Marcelo, nós estávamos brincando antes do programa, ele tem mais tempo de UERJ do que... É mais de meia vida de UERJ. Verdade, né? verdade. Agora sim, vamos... eu não vou apresentar o Marcelo, porque vocês conhecem bem o Marcelo, né? Marcelo aqui só no Pensando já veio mais de 2 dezenas de vezes. Já deu isso tudo, Modesto? Já deu isso tudo, né? Afinal, você vem Modesto aqui é um homem desde... das estatísticas, né? Eu gosto, eu tenho mania. Minha mulher fala que eu tenho mania de fazer... Eu tenho alguma coisa, eu meto o cronômetro. O que você está fazendo? Eu só quero saber quanto tempo leva. É maluquice, né? Mas aliás, Modesto foi nosso aluno da UEG, né? Eu fui aluno da UEG. Que posteriormente virou UERJ. Né? Tem boas lembranças aqui. É um dirigente de exatas, então eu também tenho um pouco disso também. Tem. Saber o tempo que leva as coisas. Eu passei bons momentos lá dentro da nossa UEG, depois UERJ. E não só na parte, digamos, acadêmica, não. Lá nós tínhamos aquela concha acústica, né? Ali nós vimos muitos... foi uma época que, digamos, os cantores tinham algumas, digamos, restrições, né? Ali eu conheci... Ali apareceu Ivan Lins, Milton Nascimento, tá? Gente desse tipo, quando eu falo desse grande tipo, né? Alguns grupos. Então, eu tinha boas lembranças da UERJ. Agora sim, vamos fazer aquela... receituário que você até me ajudou a montar. Vamos falar, Marcelo, do início de tudo, né? Você sabe, você está lá há 32. Dia 1º de agosto eu completarei 32 anos. Pois é, então você conhece como tudo começou, né? Como é que motivou, você sabe o que motivou a implantação do Instituto Politécnico Nova Friburgo? Quais foram os seus primeiros passos? Por que escolheram Nova Friburgo? Né? São 92 municípios, podia ter ficado só no Rio, lá já tem, ou acho que tem, deve ter, né? Por que Nova Friburgo? Como é que foram isso? Como é que foram dar esses pontapés? O que você sabe a história te diz? Para falar exatamente o que aconteceu e o que o motivou, somente os atores, né, que compuseram aquele momento histórico, e acredito que, se não a totalidade, boa parte dele já não está conosco. Né? O professor Paulo Jorge Paes Leme, que foi um dos nossos diretores, o professor Marco Antônio Haupt, que chegou a ser ministro da Ciência e Tecnologia, eles e mais alguns pesquisadores, alguns do Rio de Janeiro e outros de São Paulo, idealizaram um instituto de pesquisa na área de matemática aplicada e computação científica, inovador, com características diferentes do que já existia, e pensar em Nova Friburgo como uma possibilidade de interiorização da ciência e da tecnologia. Isso aconteceu em 1988, 1989, por ocasião do governo do Moreira Franco, governador do estado do Rio de Janeiro era Moreira Franco. Eles estruturaram e idealizaram o IPRJ, que foi inaugurado em 1989,
nas maravilhosas, saudosas e infelizmente hoje desativadas instalações do Colégio Nova Friburgo da Fundação Getúlio Vargas, o famoso Colégio da Fundação, que funcionou até 1977 e ficou 12 anos sem nenhum tipo de funcionamento até que o IPRJ se instalou em 1989. Então, período de 89 e 90, um primeiro corpo de pesquisadores e também técnicos temporariamente se instalaram e o concurso foi realizado no ano de 1990. Com a mudança de governo do Estado, de 90 para 91, sai Moreira Franco, entra Leonel Brizola, houve um risco iminente de fechamento do IPRJ, da instituição, os salários se achataram, enfim. Então a gente teve ali um período muito delicado. A ideia original do IPRJ, inicialmente, eram pesquisas nessas áreas de matemática, computação, física e algumas outras áreas, mas não havia, por exemplo, a previsão de criação de cursos de graduação, que é uma demanda histórica da cidade de Nova Friburgo, da nossa região. Com a crise que nós vivenciamos e a possibilidade do fechamento, houve uma mobilização, professores, pesquisadores, profissionais, né, eu inclusive dentre eles, que já tinham tomado posse no concurso em meados de 91, nós começamos a nos mobilizar e a gente percebeu, naquele momento, a possibilidade de um diálogo com o então deputado estadual, Carlos Guimarães. Mas quando quiser, o Instituto Politécnico não tinha nada a ver com o ERJ. Nada a ver com o ERJ. Era um órgão vinculado à estrutura da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia. Ou seja, era um instituto que voltado para... que não tinha nada a ver com a UERJ. Nada a ver com a UERJ. Você sabe um pouco dessa história? Como é que o UERJ entrou nessa história? Bom, acho que pode ser uma visão, inclusive, do governo na época de... Porque eu lembro que, na época, era uma novidade, né? A fundação está sendo reutilizada. E a gente tinha um pouco, né? Não sabia bem o que acontecia lá, né? Aí, de repente, falou assim, não, peraí, eu acho que vai virar... a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que sempre foi um sonho de Friburgo, ter universidades públicas aqui, né? Isso. Nós começamos com a Doroteia, né? Depois Cândido Mendes. Particulares, né? Particulares, mas pública... A própria FONF, embora fosse gerenciada pela prefeitura, ela era paga. Paga, então. Mensalidades altas. Era um sonho, né? Eu lembro quando eu resolvi fazer engenharia, lá nos anos 60, eu lá com 13, 14 anos, eu resolvi ser engenheiro, né? E aí eu falei, eu tenho que ir para o Rio, porque aqui não tem a mínima chance. Mas o que você sabe dessa... Porque eu lembro que na época ele dizia que ia fechar. Isso. Não fechou. E o que você sabe disso? Eu acho que esse movimento de interiorização, né, seja da ciência e tecnologia, é de fato uma expansão da infraestrutura do Estado. Não é a gente ter esse interesse da Secretaria de Ciência para entrar com ciência e tecnologia em Nova Friburgo, é natural que haja esse mesmo interesse de fazer a interiorização do ensino superior também. A mentalidade é a mesma, é uma questão de infraestrutura para o Estado do Rio de Janeiro. Infraestrutura não é só estrada, luz, né? É tudo que traz a sociedade, né? Tudo que faz a sociedade andar. Ciência e tecnologia faz parte disso, ensino faz parte disso, educação faz parte disso. É a base, né? A UERJ também pertence à secretaria? Não sei se naquela época já era assim. Eu acho que sim, que já era a secretaria. Já é da mesma secretaria, então seria talvez um movimento natural você fazer essa unificação, né? Como, inclusive, já que a ideia seria trazer os cursos, primeiramente pós-graduação para cá, seria bom que pertencesse à universidade. Poderia ser o caso de criar uma universidade como foi a cidade de Campos, Goitacazes? O ENF, né? Pois é. Aí preferiu-se talvez. Agora é interessante essa Não, você confessa, utiliza a época de você preferir fazer pela própria UERJ, que já existia. É interessante essa colocação do professor Rafael, quando ele usa o termo natural, né? Quando a gente pensa assim, o natural, a gente estava falando até sobre isso um pouco antes, o estado de São Paulo, o estado de Minas, estados da região sul do país interiorizaram os seus sistemas universitários de ensino, pesquisa, ciência e tecnologia muito antes do que o estado do Rio de Janeiro. Então, a iniciativa de criar o IPRJ como um órgão de ciência e tecnologia numa cidade central do estado do Rio foi uma decisão do Estado, na época do governo Moreira Franco, mas que, como não estava capilarizado, incorporado à estrutura do Estado, sofreu um risco de descontinuidade. Foi exatamente o que aconteceu. Foi a famosa crise dos anos 90. Sai um governo, entra outro, o que vai fazer com o IPRJ? E aí houve um papel muito importante dos profissionais à época, tanto os pesquisadores quanto os próprios profissionais. Eu me lembro de um movimento que a gente fez, se eu não me engano, no ano de 1992, chamado Movimento do Pé do Morro. Olha o nome do movimento. O que foi isso?
nós soubemos que o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, se eu não me engano, Luiz Alfredo Salomão, viria a Nova Friburgo ao IPRJ para fazer uma visita tradicional. Nós nos organizamos ali no pé do morro da fundação, na Vila Nova, do lado do bar do seu Luiz. Isso, né? Isso onde é? Naquele pórtico. Isso. E não deixamos ele subir antes de conversar com a gente. E ele ali não tinha jeito, né? O pórtico era pequenininho. Exatamente. Ele parou, conversou, ouviu. Mesmo. Então houve uma mobilização dos profissionais, tanto pesquisadores quanto técnicos, para a gente buscar uma possibilidade. Quando eu falei do Carlos Guimarães... Isso aí, o Carlos Guimarães, para quem não sabe, né? Carlos Guimarães teve uma passagem na Assembleia Legislativa. Ele era envolvido no movimento, eu posso falar assim, Modesto, porque eu fui aluno do Colégio Estadual Jamil El-Jaik, e me recordo assim, que nos anos 80, quando eu estudei no Jamil, Carlos Guimarães, Ledir Porto, Ângela Fernandes eram grandes referências para nós, estudantes, pessoas muito ligadas ao processo educacional, né, a melhoria da educação no estado do Rio de Janeiro, pensando aqui em Nova Friburgo, e o Carlinho, né, que a gente chamava, chama de Carlinho Guimarães, ele se elege vereador e posteriormente se elege deputado estadual. Eu vou te falar assim, se nós não tivéssemos naquele momento um deputado estadual vinculado à Nova Friburgo, com a força política que ele tinha, por ser do mesmo partido do governador, que na época ele era do PDT, e o Brizola do PDT, isso aí, ele como líder do governo na Alerj, eu não sei se a gente teria conseguido gerar a mobilização que a gente conseguiu. O reitor da UERJ à época era o Ézio Cordeiro, uma grande referência, inclusive um dos precursores do Sistema Único de Saúde do nosso país, então recebeu também com muito bons olhos a possibilidade da incorporação, e aí houve toda essa organização, toda essa pressão, muitas assinaturas, eu até me recordo que a gente, anos depois, fez também um movimento para trazer universidades federais para Friburgo. Havia um banco de assinaturas ali em frente ao IENF, eu tenho até uma foto da então vereadora Ledir Porto coletando assinaturas junto à sociedade, e aí essa pressão toda culminou na aprovação de um projeto de lei junto à Assembleia Legislativa, que permitiu, no dia 4 de maio de 1993, portanto há 30 anos, o decreto estadual que viabilizou a interiorização da UERJ. Então a UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, incorpora o Instituto Politécnico e desde então a gente passa a ser UERJ. Embora a gente venha conversando internamente, que a gente precisa cada vez mais se uergirizar, porque a gente ainda tem um histórico do IPRJ, do Instituto Politécnico, que tem a sua importância, a sua relevância, mas nós somos efetivamente o UERJ. É a UERJ que mantém as instalações, é a UERJ que mantém os salários, é a UERJ que mantém a estrutura. Temos profissionais muito qualificados, enfim, e a gente tem a expectativa de fortalecer esse trabalho, aproveitar essa experiência dos primeiros 34 anos, pensando desde a fundação do IPRJ, dos quais os últimos 30 somos o UERJ, e projetarmos as próximas décadas como uma universidade pública, gratuita, de qualidade e que cada vez mais se integre à sociedade local e regional. Pois é, você falou em colégio estadual na Friburgo, né? Eu estudei lá ainda quando era colégio municipal Rui Barbosa. Ainda era Rui Barbosa. Era, hoje o Rui Barbosa está lá em Conselheiro, mas era. Depois ele se transformou em colégio estadual. Eu lembro quando eu estudei lá, o diretor era depois de deputado Humberto El-Jaik, né? Humberto El-Jaik. Depois veio o irmão dele. El-Jaik tradicionalíssimo. Né? Depois veio o irmão dele, Jamil, que dá no meu colégio, né? Mas eu fiz ali o meu ginásio e o meu científico. Na era eram os cursos que existiam, né? Lá você podia fazer normal. Hoje o atual ensino fundamental, né? Que são 9 anos, né? Lá você fazia da admissão do primeiro ano ginasial, porque quando eu estudei, você não viveu isso, né? Você fazia os 4 anos primários, depois tinha um quinto chamado admissão ao ginásio, que era um curso que você fazia para ser admitido ao ginásio. Ele permitia que alguns alunos que sobressaíam no primário fizessem, em vez de cursar um ano inteiro de admissão, fizesse a prova direto para o ginásio. E eu, como no colégio era o Bem Caxias lá, eu fiz, não passei. Então eu consegui fazer. Eu fiz o ginásio, que era mais 4 anos, depois fiz o científico. Mas lá, saí de lá em 1970. Era no ensino médio, eu fiz técnico em contabilidade, porque eu precisava encontrar um encaixe profissional, no Jamil El-Jaik. Então nós somos filhos do mesmo... Verdade. É verdade, eu estudei em 3 escolas na minha vida. Eu estudei no Grupo Ribeiro de Almeida, que é hoje Estudo de Educação, ali que eu fiz meu primário. Fiz o ginásio científico hoje no Jamil El-Jaik e fiz
o curso de graduação na UERJ, hoje UERJ. O UERJ, né? Então, minha vida foi por aí, caminhando perto, né? Não foram tão longe, não. Verdade. Agora, o deputado Carlos Guimarães teve digamos, uma importância fundamental. Você não acha que a cidade deve a ele um pouquinho mais por causa disso, não? Muito, muito. Eu, particularmente, eu vou dizer até, Modesto, que talvez um dos motivos lá, no início, né, da minha vida adulta, profissional, um dos motivos que acabou culminando com a minha ida para a política, para a vida pública, foi essa experiência. Ter visto a importância da política na tomada de decisão que permitiu a vinda de uma instituição da relevância, da importância da UERJ. Nenhum demérito em relação ao UENF, né, que se instalou em Campos pouco tempo depois, que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Mas a UERJ, historicamente, tem uma tradição, um peso, uma importância. A gente está sendo entrevistado por um ex-aluno da UERJ, né, um engenheiro mecânico lá formado... na UEG ainda, Exatamente. Que é Guanabara. Então, a vinda da UERJ para Nova Friburgo, eu te diria, assim, eu me permito até aqui arriscar que talvez tenha sido um dos momentos mais importantes da história recente de Nova Friburgo e da própria ação política do Carlos Guimarães. Por isso que desde 93, 94 e os anos foram se passando, os mandatos que eu exerci no Legislativo e mais recentemente nós fizemos uma reunião solene, uma reunião comemorativa na Câmara Municipal e nós sempre fizemos e fazemos questão de reverenciar e agradecer a ação do Carlos Guimarães, que eu particularmente acho que precisa ser mais reconhecido, sim. Porque a UERJ está em Nova Friburgo por uma ação efetiva do mandato do Carlos Guimarães. Eu reconheço que aqui no Pensando, eu devo esse reconhecimento ao Carlos Guimarães. Por falta de contato com ele, né? Às vezes quando se encontra muito rapidamente, mas então, quem tem o contato com o que a gente chamava na época o professor Carlos Guimarães. Eu lembro até de um jingle dele de campanha. Eu vou votar Carlos Guimarães. Eu votei nele, inclusive. Então, eu devo digamos, esse reconhecimento no Pensando a ele. Se alguém que dá relações dele estiver vendo o programa, é só me passar o contato. Eu vou sair daqui com o dever de casa, trocar os WhatsApps de Modesto Arouca e Carlos Guimarães. Olha, eu me sinto devedor pelo que Carlos Guimarães fez pro Friburgo. Só isso, se ele tivesse feito só isso, já seria muito. E isso mostra mais uma vez o quão descuidado nós estamos sendo e não elegemos deputado aqui da nossa região. Eu canso de defender, vamos votar nos candidatos da terra e a nossa população friburguense cansa de não entender isso. Com aquele papo de que deputado não é importante. Deputado é importante, sim. Muito importante. É ruim não tê-los. É importante tê-los. E a gente, digamos, numa visão, digamos, muito curta, a gente cima e dá voto para todo mundo de fora. Não é a mesma coisa. O conhecimento ser mais disseminado, né? Nós fizemos um mês de celebrações dentro do nosso campo, onde ele foi sendo homenageado, seu nome foi bastante repetido. Fomos à Câmara de Vereadores também. Ele foi eu lembro que vocês foram lá. Mas é importante que o nome chegue na população. Claro, claro. Não fique só nas pessoas que foram diretamente afetadas, mas isso indiretamente recai sobre todos nós. Aí depois falece, aí fica todo mundo, né? Dá nome de rua, dá fazer aí. Não, tem gente que homenagear, alguém tem valor. E eu acredito muito nisso. Vivo. Reconhecimento em vida, né? Agora, eu não sei o que você sabe dessa... Aqui, o lugar que ele chegou a conhecer onde era instalado? Você chegou aí na fundação? Na fundação não. Não, já estava fechado lá. Lá é um lugar paradisíaco, você pode dizer assim. Mas a entrada sempre foi complicada. Tanto é que nos anos 60, meu pai a gente fornecia produtos alimentícios para cima, e você só conseguia subir lá com caminhonete, você não conseguia subir lá com caminhão, né? Que a estrada sempre foi tortuada, paralelo, você tem uma vila, tem umas habitações, tem mais, deve ter umas 40, 50 casas. Tem, vai lá, olha lá, eu faço parte da entidade que você conhece, o professor Edmar Bernabé. Ele foi aluno e foi professor lá. Ontem mesmo nós viajamos juntos, nós estávamos falando. Lá foi um colégio de excelência no Brasil, uma pena que acabou. Mas, inicialmente estruturado para ser um cassino. Isso. E aí o jogo é proibido no Brasil nos anos 50. A dona, não lembro agora o nome da esposa do Dutra, né?
falou que ele tinha que fechar os cassinos, o Dutra tacou a caneta em 1946. Aí, aquilo lá deixou de ser cassino e acho que foi em 1950 se transformou no colégio da Fundação. Mas você, digamos, você sabe da tragédia climática de 2011, né? Claro que sim. O que você sabe dessa tragédia e Marcelo pode te ajudar, que foi fatal para, digamos, a UERJ, que a gente pensou que ela simplesmente fosse embora. Eu não sei o que você sabe, o que te contaram. A história é bastante repercussão mesmo até hoje entre todos os profissionais lá da casa. Aparentemente a tragédia derrubou a estrada de acesso e ainda inutilizou um pavilhão com 2 laboratórios, não é isso? E tornou impossível então o início do semestre letivo naquela instituição. Foi-se então provisoriamente a graduação, os cursos que haviam lá deslocados para a Faculdade de Estácio de Sá, ali nas Browns, né? E acho que houve talvez uma desistência daquele imóvel em virtude de oportunidade de melhora, que seria, no caso, a compra da fábrica Filó. O Estado já tinha feito em 2007 um investimento na recuperação de um deslizamento parcial do acesso. Foi. Em 2007 teve uma chuva forte em Friburgo, e aí houve um deslizamento parcial, o Estado fez um investimento pesado e 4 anos depois, menos de 4 anos depois, acontece a tragédia. Aí o Estado realmente decidiu não investir mais lá, né? Então havia um imóvel bastante grande para as atividades de então da universidade, né? Temos ainda um desafio de ocupação do imóvel. É um desafio. E desde então, 2012, se encontra localizado ali no bairro da Vila Amélia. Mas a tragédia realmente ali mostrou que é uma pena, porque até hoje a gente não conseguiu dar um destino, né, àquele prédio. Eu não sei nem se ele chegou a ser adquirido da Fundação Getúlio Vargas. É uma localidade e um patrimônio muito nobre, né? Nobre, e ele é da Fundação Getúlio Vargas. Continua sendo. Continua sendo. E hoje a gente tem lá um elefante branco se deteriorando, né? E a gente sabe que, como qualquer ser, qualquer construção tem vida útil, né? Se você não faz manutenção, então... É vida contínua, né? Isso, vai uma hora você vai encontrar lá destroços, mas é uma pena. Nós chegamos a fazer um movimento há alguns anos chamado SOS Fundação. Foi, mas a gente precisa retomar. Tem que tomar. Porque senão é um espaço desperdiçado. É um espaço desperdiçado, muito bonito, né? Mas estamos na hora do intervalo, não estamos? Quem, Rafael? Rafael? Vamos para o intervalo rapidamente, então, voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Em
tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Estamos retornando, conversando hoje com o Instituto Politécnico. Eu sempre troco as bolas, né? Instituto Politécnico do Rio de Janeiro. Eu chamo de Nova Friburgo, o nome Campus, original, que é Nova Friburgo. O nome né? original era esse, Instituto Politécnico do Rio de Janeiro. Hoje a gente é Campus Regional da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Instituto Politécnico. Então vamos botar o nome direitinho. Vamos chamar de UERJ Friburgo, que é mais fácil. UERJ Friburgo. A UERJ Friburgo, né? Agora, você mesmo lembrou no seu material que a gente sabe que naquele período do governo Pezão, que não tinha dinheiro, né? O Estado não tinha dinheiro nem para comprar papel higiênico, né? Também houve o risco de praticamente fechar, né? A gente passou por várias crises, né, Modesto? O Estado do Rio de Janeiro, por sinal, adora uma crise, né? Eu que há 32 anos tenho esse vínculo, nós já passamos pelo menos 5 ou 6 crises sérias e graves ao longo do período. E uma das mais graves foi exatamente essa que você está falando. Eu vou te dizer que se nós tivéssemos tentado fazer essa mudança de localização nesse período, 2014, 15, 16, a gente não teria provavelmente continuado. Então ali foi um momento que os salários foram atrasados, os pagamentos de fornecedores, e houve mais um risco de interrupção. O custeio da universidade ficou comprometido e aí houve, claro, a necessidade de interrupção dos semestres, das aulas, e somado isso talvez a um período de greve também de servidores, de professores. Isso. E o que sai na mídia às vezes era o UERJ fecha as portas. Dá a impressão que era um caráter permanente. Mas era uma situação enquanto perdurasse a crise e circunstancial, né? Circunstancial. Mas na época eu lembro que se falou, a UERJ perdeu o fôlego e vai embora. Foi o suficiente para criar uma evasão de alguns alunos, falaram que não iam se formar mais, o interesse no vestibular decaiu barbaramente também. Nós passamos um período sem muita procura justamente por causa desse alarde. Era uma consequência de uma crise que acho que afetou bastante a UERJ, talvez mais que alguns outros setores. E a consequência foi, então, uma má propaganda, digamos assim, né, da universidade. Hoje a gente chama de fake news, né? Não era um fake news, podia ser um temor, mas mal vocalizado. E quer dizer, vamos mudar o termo. Não foi uma fake news, era uma verdade, entre aspas, né? Que o quadro ninguém pensou em fechar, né? Não era permanente. Corria o risco de... Podia era uma suspensão. Mesmo não pensando em fechar, se você não tem pagamento de salário, se você não tem o custeio, se você não tem a manutenção, como é que você vai fazer funcionar uma instituição? Então poderia deixar de funcionar por inanição, né? Mas ainda bem que a gente conseguiu. Aí eu acho que é sempre importante a gente resgatar, né, a importância dos pesquisadores, dos professores, dos funcionários, dos alunos. A gente até usava o termo UERJ resiste, que foi um tempo de resistência, um tempo em que a gente continuou lutando para a permanência da instituição na cidade. E visitamos escolas, fizemos movimento ali na Praça de Demerval Barroso. Então, nós estávamos, apesar de sem frequentar a universidade por falta de custeio, falta de capacidade, falta de salubridade de estarmos lá, estávamos ativos em reivindicar esse retorno. Né? Nunca foi fácil. Eu acho que a reflexão que a gente estava até fazendo antes de começar o programa, se nós estivéssemos num estado estável, em que não houvessem essas crises cíclicas, com interrupções diversas que aconteceram ao longo desses últimos 30 anos, talvez nós já pudéssemos ter mais cursos, mais professores, mais alunos, mais possibilidades para oferecer para a comunidade. O que a gente conseguiu resistir e manter dentro desse quadro de crises cíclicas, eu acho que já foi uma grande conquista. Eu diria que foi uma grande conquista, vamos combinar, né? Nós estamos num estado em que nos últimos aí, pelo menos 25 anos, talvez um pouco mais,
A grande maioria dos nossos governadores visitaram lá Bangu, né? Ou Bangu, outro caso semelhante, né? Por enquanto, o que está atual a gente não sabe, mas é um estado difícil, né? Se os governantes têm essa má fama, né? Como é que se segura a onda, né? É difícil, né? Até aí nessa hora o pessoal fala, o nego logo liga, né? Ah, mas se o governo é assim mesmo, então a instituição estadual vai para o beleléu, né? Mas não é bem assim, né? Eu, para mim, sempre fico preocupado, né? Porque, querendo ou não, o nome Oeste está no meu DNA, né? Então eu sinto falta. Agora vamos deixar um pouquinho esse passado, vamos começar a falar, Rafael, no hoje, tá? O que o campus da Oeste em Friburgo, vamos falar Oeste, ele vem oferecendo hoje, digamos, a Nova Friburgo. Como é que tem sido a relação de vocês com o setor empresarial, né? Hoje se fala muito em startup, empresa júnior. Como é que tem sido essa parte da UERJ? O que vocês estão realizando que traga benefício não só para a Nova Friburgo, né? Mas... Tá. Logo após a incorporação do Instituto Politécnico pela UERJ, então giramos o UERJ, uma das primeiras atividades eu acho que foi a formação da incubadora, antes mesmo de termos o curso de pós-graduação, de graduação. A incubadora veio logo... Logo em 95, 2 anos após a incorporação. Começou então a incubação já vem sendo feita há muitos anos. Muitos anos. Nós fomos a primeira incubadora da UERJ no estado. E foi muito interessante porque a gente começou muito próximo à pós-graduação, né? Sim, foi um ano de diferente de ato, né? E desde então, inclusive, viemos crescendo. Hoje temos um projeto de expandir isso ainda mais, com a criação de um hub de inovação dentro do nosso campus. O Marcelo aqui é membro dessa equipe, certo? Temos uma perspectiva que eu acho muito interessante isso, porque, na verdade, a principal contribuição que a UERJ oferece, a gente fez esse levantamento recentemente, nós já formamos mais de 800 engenheiros e engenheiras mecânicos ao longo desses últimos 20 e poucos anos. A graduação em engenharia mecânica começa em 99, então a gente está falando aí de pouco mais, 2019... Não, foi 99, 2009. São 20 e poucos anos 24 anos. E a partir de 2008, a graduação em engenharia de computação. Sim. Então formamos mais de 800 engenheiros mecânicos e quase 100 engenheiros de computação. Então a gente está falando aí de quase 1.000 profissionais que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro formou com muita qualidade em Nova Friburgo. E é importante a gente esclarecer que os professores, pesquisadores da UERJ Nova Friburgo, todos eles têm doutorado, são pesquisadores, linhas de pesquisa, laboratórios, enfim. Por que eu estou dando esse destaque? O modelo de ensino tradicional, o professor vai lá, dá aula. No caso da UERJ, o professor dá aula, orienta alunos, desenvolve linhas de pesquisa, atividade de extensão, então os alunos acabam ficando um tempo muito maior na universidade. A gente não compartimenta as atividades, né? A gente vê uma simbiose em graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão. Extensão é um nome que hoje em dia o meio educacional dá para essas interações com a sociedade de um meio acadêmico, né? Então tudo isso faz parte das atividades profissionais de professores e servidores lá da UERJ. Mas e o sucesso dessa incubadora de empresa? Vocês têm um sucesso bom nessa área? A gente conseguiu até o período em que aconteceu o acidente climático, nós tivemos mais de 20 empresas incubadas em períodos diversos. Algumas delas permanecem até hoje, outras se desenvolveram para outras atividades. Mas eu acho que assim, uma contribuição muito importante que a incubadora ofereceu foi fazer mediações, universidade, governo, iniciativa privada, que permitiram a estruturação de outros mecanismos. Então, hoje nós temos um Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação na cidade, a Prefeitura criou uma Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, vários projetos foram desenvolvidos a partir daquela experiência inicial da incubadora. O professor Rafael comentou sobre o Hub de Inovação que a gente criou recentemente, também inspirados na experiência da UF aqui em Nova Friburgo, que é um mecanismo voltado a fazer cada vez mais essa integração entre esses vários setores, trabalhando para que esses alunos, tanto de graduação quanto de pós, pelo menos parte deles visualize a oportunidade de criar as suas próprias startups. Eu costumo falar assim, se a gente, num próximo ciclo, a cada 100 alunos, nós tivermos aí pelo menos 5 a 10 que queiram criar novas empresas de tecnologia chamadas startups,
em 5, 10 anos a gente vai ter uma quantidade de empresas tecnológicas no município bastante significativa em comparação ao período anterior. Então a gente tem, assim, além da incubação propriamente dita, que a gente fez durante bastante tempo, e a gente agora inclusive está com o edital para ser lançado no próximo dia 16, na próxima segunda-feira, a partir de segunda-feira a gente tem um novo edital lançado, nós temos interagido com vários atores que têm contribuído para o fomento, aquela ideia antiga que a gente até conversou no outro programa, né, Modesto? Nova Friburgo se consolidar como polo tecnológico. Porque a gente tem, eu vejo que a gente tem muitas... nós temos um clima que ajuda, né, o trabalho, né, não é uma temperatura quente demais, né? Hoje o mundo, né, todo ele, digamos, pela internet, que você chega em Marte, né, chega em qualquer canto facilmente. Friburgo, você já falou, tem uma qualidade que pode trazer pesquisadores, esse pessoal todo para cá, sabe que vão ter uma qualidade de vida qualificada. Eu trabalho na construção civil, a gente vende muita coisa hoje para gente de fora de Friburgo, quer morar aqui. Tá? Esse dia mesmo nós vendemos uma unidade para uma pessoa que está vindo do Mato Grosso. Mesmo, né? Se a pandemia nos ensinou alguma coisa, é essa possibilidade da comunicação fazer um grande papel no trabalho, né? O trabalho ser, de fato, às vezes, o híbrido, home office, ou até se integrar via comunicação de hoje em dia. Eu mesmo faço... comunicação. Eu hoje trabalho em home office presencial, eu trabalho nos dois. Eu tenho uma empresa que só atende home office, tem outra que eu trabalho presencial, às vezes em home office. Agora, é só para... Já outra vez nós falamos isso, mas não custa repetir. Rapidamente para o telespectador, incubador, startup. Fala essas duas palavras, senão quem está do outro lado da telinha fala, mas que nome é esse? Está incubando o quê? Assim, por que incubadora? Porque a incubadora tradicional, aquela da maternidade, protege o bebê recém-nascido até que ele crie anticorpos, crie uma condição de saúde para que ele possa ir para um ambiente normal. Então a incubadora de empresas, ela pega um empreendimento inicial, uma boa ideia, transformando uma boa ideia num projeto de implementação e cria condições mais protegidas. Acesso a profissionais de qualidade, acesso a linhas de financiamento, articulações com instituições como o SEBRAE, a Associação Comercial, a Federação das Indústrias, eventos, o famoso network. E aí essa empresa, essa ideia, ela protegida na sua fase inicial, ela tem mais chances de sobrevida, de sucesso, de crescimento. Aliás, Modesto, eu costumo dizer, a minha dissertação de mestrado, há 25 anos, foi o papel das incubadoras de empresas na superação das dificuldades das empresas de base tecnológica. Lá atrás foi esse o nome. Se fosse hoje, seria o papel das aceleradoras no apoio às startups. Isso aí, vamos falar de startups, as pessoas entenderem isso. Você já falou aqui, mas vamos... É uma empresa de tecnologia, em geral, que tem a possibilidade de um ganho de escala, de um crescimento acelerado e que muitas vezes recebe recursos através de fundos de investimento, através de investidores anjos. A gente tem aqui uma iniciativa maravilhosa em Nova Friburgo que surgiu recentemente, capitaneada pela Associação Comercial, Industrial e Agrícola, que é a DNI Fermentadora de Startups. Então, é mais um organismo voltado a fomentar projetos tecnológicos de empreendedores que querem transformar sua ideia em negócios lucrativos. Então, a gente tem que cada vez mais incentivar e estimular esse tipo de investimento, esse tipo de iniciativa. A gente já sabe, hoje já é comum, hoje já se tornou comum, e a pandemia da Covid facilitou, né? Identificar o UERJ com a Lagoinha, né? Então ficou famoso, onde você vai vacinar lá no UERJ, na Mais Lagoinha. de 100 mil vacinas aplicadas. Então, eu mesmo, se você me perguntar onde eu tomei as duas primeiras vacinas, né? Eu tomei onde eles mandaram, né? Idade de carro, mas depois as outras vacinas sempre foi na UERJ. Por quê? Porque ela tinha espaço, aquela coisa toda. Então hoje muita gente identifica o UERJ e Lagoinha, né? Ou seja, de certa forma, eu diria que muita gente sabe que a UERJ está em Nova Friburgo, né? Mas eu digo, como é que você entende, ou vocês, aí você fica à vontade, a conexão dessa UERJ com a comunidade, né? Por exemplo, setor empresarial, você falou em Associação Comercial Industrial de Nova Friburgo. Vocês já estão conseguindo se identificar além de Nova Friburgo com a própria região, ontem mesmo tive na cidade de Cordeiro. Como é que está? Eu sei que alunos têm, mas a conexão da UERJ com essas entidades representativas
por exemplo, a Associação Comercial, ou com os gêneros lá de Cordeiro, Cantagalo, aqui em Friburgo mesmo, como é que vocês são vistos? Vocês mantêm um contato estreito com essas comunidades, com essa entidade, a própria prefeitura, como é que tem sido essa relação de vocês com esses entes? Fica à vontade. É uma ambição nossa estar mais integrado, cada vez mais integrado com o município de Nova Friburgo e até mesmo com municípios da região, até mesmo um pouco mais afastados até, porque são esses, temos alunos que vêm de 3 horas de distância Sim, eu sei disso. para o nosso campus. Fica associado, claro, ao Lagoinha, porque houve a questão da vacina, mas é de fato pouco divulgado fora do meio mais especializado. O empresariado pode conhecer, né, ou a prefeitura conhece, outras universidades conhecem, mas às vezes você encontra alguém na rua que não sabe tão bem que há um campus universitário da UERJ aqui em Nova Friburgo. Talvez muita gente saiba, mas muita gente que também não sabe. Eu tenho certeza que sim. Sabe por que eu falo isso? Porque quando me perguntam, eu estudei na UERJ, no Rio, a UERJ tem em Friburgo, você sabia? Tem. Hoje nós convidamos escolas da região para visitar o campus lá, conhecer os nossos laboratórios, conhecer nossas salas de aula, para mostrar que existe isso, que às vezes o aluno que já está pensando em ser o vestibular, né, já está ali com seus 14 anos, visualiza, já se materializa dentro daquele lugar, né? Então é importante que a gente faça sempre esse trabalho de divulgação. A gente não pode ser isolado da comunidade de maneira alguma, o UERJ fomenta isso, os nossos profissionais lá dentro queremos isso. E é um esforço que não pode ser descontinuado. Se a gente cochilar, de fato, a presença fica menos conhecida. A gente tem sempre que manter essa chama acesa, né? Um dos motivos do programa hoje, eu estou falando, é um reconhecimento ao UERJ, mas também é divulgar uma entidade que é muito importante para nós. Qualquer instituição de ensino. Foi ótimo, por exemplo, tudo bem que a FONF era nossa, né? Mas foi bom a entrada da Universidade Federal Fluminense. Quem sabe daqueles investem em outros cursos que já investiram, tem mais do que um curso. Hoje odontologia, biomedicina e fonoaudiologia. Então, querendo ou não, já tem mais 2 que vieram a reboque, não tinham antes. A UERJ também é essa entidade. Mas vocês acham que vocês estão conseguindo falar, ou seja, vocês conseguem internamente, será que vocês estão usando os mecanismos adequados para falar com a cidade, para falar, eu estou aqui, gente? Modesto. Virou uma Coca-Cola da vida, bebe porque eu estou aqui, hein? Essa sua pergunta me gera tantas reflexões internas que eu fico tentando pensar aqui por onde eu começo para responder, né? A gente teve muitas iniciativas desde a vinda da UERJ. Nós chegamos a ter uma coluna semanal, por exemplo, no jornal Voz da Serra, que era uma coluna que a gente assinava falando sobre as ações que a UERJ desenvolvia internamente para poder fazer com que mais pessoas soubessem. Temos agora, há cerca de 2 anos e meio, um setor de comunicação no próprio IPRJ, estruturado. Toda sexta-feira é liberado um release chamado comunica.iprj, e quanto mais pessoas puderem ter acesso a esse release, melhor. Temos um Instagram oficial, que é iprj.erj, mas eu reconheço que a gente ainda precisa avançar muito. Comparativamente... E aí você está falando algo importante, IPRJ, mas nós mesmo queremos dar a ênfase a UERJ Friburgo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então talvez não seria o caso de mexer nessa chave, Pode ser. Então, agora a gente começa a vivenciar na universidade como um todo e também no nosso campus as reflexões relativas ao período eleitoral. A gente vai ter eleições para reitor, vice-reitor, diretores de centros, diretores de unidades, e acho que é um momento especial, importante também para debater novas possibilidades, novos mecanismos de comunicação para uma maior integração. Em relação às articulações, eu não tenho dúvidas de que todas as lideranças, tanto locais quanto regionais, de sindicatos patronais, de federação de indústrias, de SEBRAE, de associação comercial, enfim, todos, o próprio CDL, todos conhecem a UERJ, reconhecem a importância da UERJ, mas eu acho que a gente pode integrar e aproximar mais. Eu acho que a gente pode desenvolver mais projetos em conjunto, a gente pode desenvolver mais projetos estratégicos. Quando você fez a pergunta, eu me lembrei, o professor Rafael fez um comentário importante, o professor Antônio José da Silva Neto, que é um professor nosso também já há mais de 25 anos aqui, ele estruturou um laboratório de ensaios mecânicos e metrologia lá no antigo colégio da Fundação, nas nossas instalações, que foi um dos laboratórios destruídos por ocasião da tragédia. E era um laboratório que atendia semanalmente a dezenas e dezenas de confecções de Nova Friburgo, porque nós tínhamos lá uma unidade computadorizada de corte, um sistema
um software adequado, específico para isso, e aí nós perdemos um investimento maravilhoso por conta da tragédia. Então muita coisa foi reestruturada, foi reequipada, mas a gente ainda precisa avançar mais. Né? Nós estamos chegando aí nos 10 minutos finais, vamos falar uma coisa. O que vocês hoje oferecem os cursos de graduação, você já falou, mas quais são os cursos que são oferecidos pela UERJ? Vocês têm cursos, por exemplo, que todos eles são presenciais, tem curso que parte é presencial, parte é virtual, como é que está isso? O campus, a UERJ trabalha majoritariamente com o sistema presencial. Depois, pós-pandemia, né, tivemos um período, claro, de isolamento. Vamos esquecer a pandemia, porque hoje em dia fez tanta porcaria pra gente que... E temos o curso de graduação em Engenharia Mecânica, inclusive com possibilidade de ênfase em diversas áreas de atuação para engenheiros mecânicos, como engenharia nuclear, engenharia de petróleo, dá para especializar e vem, claro, no seu diploma. E engenharia de computação, né, voltada inclusive para uma área até voltada para programação e também de resolução de problemas matemáticos com computação. E fora isso temos 2 cursos de pós-graduação, um deles com uma excelente avaliação na CAPES, o curso de modelagem computacional, que é de fato que seria o herdeiro daquele antigo Instituto Politécnico, lá de 1989, né? A linha de vida vem de lá, desde aquela época. Hoje é um curso de pós-graduação, então nota 6 na CAPES, e o curso também de Ciência e Tecnologia de Materiais também. Temos lá só para o mestrado. O curso de modelagem computacional, temos mestrado e doutorado. O curso de materiais e tecnologia de materiais, temos o curso de mestrado. Então, estamos assim, 5 cursos, né, dentro do nosso campus. Né? Com cerca de 600 alunos aproximadamente. Hoje vocês têm cerca de 600 alunos. Entre graduação e pós-graduação. CAPES é a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior. É um órgão do governo federal que avalia as pós-graduações. Sim, eu sei disso. E quando ele falou 6, pode parecer que é uma escala de 0 a 10. Não, é uma escala de 1 a 7. Então vocês estão muito bem, né? A pontuação é considerado máxima. Já de relevância internacional. E esse é um ponto importante, Modesto, porque o mestrado, tanto o mestrado quanto o doutorado em modelagem, quanto o mestrado em materiais, eles formam mestres e doutores que abastecem as demais universidades. Isso é importante. Eu sei, por exemplo, não sei se você ainda está, né? Mas você tinha, pelo menos até pouco tempo atrás, você tinha vínculo com o Estado, não sei se você ainda mantém. Continua professor na Estácio. Então, vocês têm, por exemplo, muitos formandos, ou que vieram para a pesquisa, dão aula, vocês estão aula lá, você está dando aula lá, mas vocês conseguem também, alunos saem de lá, estão dando aula, vocês dão aula em outras entidades. O Marcelo, eu sei que, eu estou falando, eu perguntei, que eu já vi Marcelo na Estácio, mas não sei se continua, mas está dizendo que continua. E vocês? Isso é comum lá? É comum, é comum. Nós temos, por exemplo, alunos aqui, ex-alunos, egressos, né, que se formaram doutores na nossa instituição, que hoje professor na Estácio, temos um professor no Cefet também, que temos até na própria UERJ, né? Professor Damiano, professor Ratameiro, alguns outros Abreu, professores. A gente está falando do Cefet também, que é um centro importante de formação. Aqui. É interessante isso, né? O efeito de derramamento, né? Sim. A gente tem a formação que acaba favorecendo e alcançando outras instituições. E como eu disse, é uma grande cooperação entre graduação e pós-graduação, né? Porque a pessoa que se forma na pós-graduação é quem vai dar aula na graduação. E a graduação é fundamental para você manter essa expansão, né? Cada vez mais da qualificação da nossa força de trabalho, né? Sem dúvida. Quer dizer, é mais um outro ganho que a UERJ está trazendo para o município, que é a disseminação da mão de obra de conhecimento. Não só para consumo interno, mas para consumo da cidade através de outras instituições, né? E temos egressos... É um ganho que muita gente não imagina, né? E temos egressos espalhados por empresas, não só do estado do Rio, mas vários estados e alguns até em outros países. Engenheiros mecânicos, engenheiros Eu conheço de computação. mesmo, tem um membro lá na nossa ordem, que o filho dele está no Canadá e saiu daqui, dos bancos daqui. Ele está lá no Canadá, está trabalhando no Canadá. Não sei exatamente qual área não, mas ele se formou engenheiro mecânico aqui, foi para o Rio, fez alguma pós-graduação lá e hoje está no Canadá. Eu sei disso porque o pai dele está lá visitando ele. Né? Modesto, eu até trouxe aqui, quando a gente já está na reta final do programa, essa camisa aqui é da equipe do Caledonia Racing, que é a equipe que mantém o Baja, né, com a logomarca aqui da UERJ, que é, acho, um exemplo do tipo de ensino que é oferecido na UERJ aqui em Nova Friburgo, com uma aplicabilidade prática, os alunos participando de projetos, fazendo apresentações não só aqui em Nova Friburgo, mas em outras Já cidades. tem fama isso, né? De boas disputando qualificações. competições.
Então, e aí eu quero aproveitar também e fazer aqui uma referência a uma perda que tivemos recentemente, um aluno nosso, que era o líder da equipe do Caledonia Racing, o Hassan. Morreu lá no acidente, Em Macaé, que nos consternou muito, num período que a gente estava comemorando os 30 anos, tivemos uma perda irreparável, e eu quero aqui aproveitar esse momento e desejar muita força a todos os amigos, todos os familiares, enfim. Tivemos algumas outras perdas ao longo do nosso histórico, mas eu acho que é importante a gente também reverenciar a memória daqueles que ofereceram contribuições importantes e que hoje eu tenho certeza que muitos manterão esse legado que foi construído até agora, né? Nós temos 5 minutos, esses 5 minutos vocês divirão para falar do campus UERJ, que eu prefiro chamar agora assim, vocês me ensinaram. Desculpe, Instituto Politécnico, mas eu vou chamar de campus UERJ quando me perguntar. Vocês imaginam a UERJ de que jeito aqui em Friburgo daqui a não muito tempo, 5, 10 anos? Como é que você vê? Bom, dada a nossa futurologia, eu sei que não é fácil, né? Mas dada a nossa história, é sempre uma luta, porque a gente sempre almeja a expansão, né? Até por uma necessidade nacional, né? O Brasil é um país que precisa se desenvolver. Então, eu acho que a expansão do ensino superior, expansão de pós-graduação, ciência, tecnologia, formação de professores, formação de profissionais, isso tem que vir junto, senão a gente não consegue esse desafio brasileiro. No ambiente fluminense, do interior do Fluminense, a gente quer, obviamente, aumentar o nosso campus, talvez incorporar outros cursos de graduação ali no nosso espaço, mas, como mencionamos, né, o Estado do Rio de Janeiro, a gente não pode fazer um planejamento sólido de longo prazo, visto que as atribulações sempre vêm, né? Elas sempre chegam. Mas de crise em crise a gente está conseguindo alguma coisa, né? Está se expandindo. E eu acho que trabalho, vontade, né? Dedicação e com inteligência e sempre, claro, com integração, participando da sociedade, participando entre nós mesmos, formando força de conjunto, a gente consegue essa expansão. Isso aí é algo que está no nosso plano, sim. Aumentar cada vez mais a nossa participação aqui na cidade. Você já um trintão lá no UERJ, eu fico imaginando você se aposentando, não sei daqui a quantos anos. Nem eu sei, Modesto, com essas mudanças de reforma. Mas o que você imagina que a gente possa esperar para o UERJ? Modesto, eu vou fazer uma reflexão. Você já viveu tanta coisa lá, vamos nessas idas e vindas, vamos pensar mais nas idas, tá? Deixa eu fazer uma reflexão rápida aqui com você. Você vê, né? A gente tem lá hoje um espaço físico nobre de uma indústria que foi instalada em Nova Friburgo no século passado e que contribuiu para a formação de tantos profissionais que posteriormente se constituíram como polo de moda íntima. A moda íntima saiu de lá, então, né? temos uma história né, predial, estrutural, significativa, e a gente calcula que em torno de 2/3 do nosso espaço ainda não ocupado. Aí você vê, em meados de 2021, o governo do estado anuncia a construção de um centro tecnológico na estrada Friburgo-Teresópolis, totalmente desconectado de qualquer outra instituição, inclusive a própria UERJ, o próprio CEDERJ, tanto a UERJ quanto o CEDERJ com déficit de infraestrutura e o Estado anunciando a construção de um centro tecnológico. Acompanhei de perto, até por presidir o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação desde dezembro de 2021. Moral da história, nem oferecer uma infraestrutura melhor para a UERJ e para o CEDERJ e nem construir um centro tecnológico. Então, eu acho que além da instabilidade que o Estado, infelizmente, vem tendo ao longo do tempo, eu acho que falta também uma percepção de apoiar, de investir nas instituições que já existem, nas instituições que já estão funcionando e que, se tiverem um aporte de recursos, tiverem decisão política de crescimento, de expansão, poderiam estar recebendo vários outros cursos. Então, divulgar nossa presença na comunidade, tem que divulgar nós como destino de investimento. Sim, mas aí que eu falo para vocês, aí que é importante, para você combater esse tipo de invencionice, é você mostrar que o que existe é importante, é grande, não precisa inventar moda, né? Onde eu falo que é importante que vocês estejam, como diz outro, o ovo da galinha sempre cantando, né? Sem dúvida. Porque aí você inventa. Porque isso aí você sabe, isso aí são oportunismos. Você vive no meio político, sabe da mesma forma que a gente necessita da boa política, tem a má política também, né? Como tudo na vida, né? Mas eu acredito que a gente vai conseguir expandir, vai conseguir ter novos cursos, vai ter mais infraestrutura e vamos ter cada vez mais integração com a comunidade local e regional. As universidades operam numa escala de tempo, às vezes vagarosa, as mudanças são um pouco mais... Mas quanto mais cedo possível, acho que a comunidade
precisa e merece, né? Sem dúvida. Bem, meu tempo já estourou, 59 minutos. Obrigado, Rafael. Obrigado ao Xará, né? Xará. Então, Xará, obrigado por você ter vindo. Obrigadíssimo pelo convite. A telinha aí, se quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Bom, agradeço o convite, a oportunidade de termos essa conversa e, claro, sempre divulgar aquilo que é do interesse da comunidade, que é um ensino de qualidade, gratuito, né, inclusivo e sempre de portas abertas para todo mundo que se interessar. A UERJ é logo ali. Marcelo, também, mas você não pode deixar de fazer uma pergunta rapidamente. Será que eu vou te entrevistar no que vem aqui no meio político? Aliás, Modesto, a quantidade de pessoas que têm me perguntado isso nas últimas semanas é interessante, né? Eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer. Te agradecer mais uma vez pelo convite, né? Sempre uma honra estar aqui no Pensando Nova Friburgo. O Rafael fez um comentário que eu acho muito importante. A UERJ, além de tudo que ela oferece, ela tem estabelecido políticas de permanência estudantil, bolsas, auxílios, fomentos, para que o aluno possa, inclusive o aluno de baixa renda, de famílias mais humildes, com menos condição financeira, possa, além de ingressar na universidade, permanecer e concluir o seu curso. Então, para nós, estar aqui representando a UERJ, que, no nosso ponto de vista, é a universidade mais democrática e mais inclusiva do nosso estado, é motivo de muita alegria. Te agradecer toda a equipe da Zoom. Fico muito feliz de rever tantos amigos aqui. Agradecer ao professor Rafael de estar aqui conosco também. E sempre que convidado, estaremos à disposição. Lembrando que eu tenho um dever de casa, trocar o WhatsApp de Modesto Arouca com o Carlos Guimarães. Falar com ele. A gente tem que se lembrar, eu falei que a terceira entidade que eu recebi nos últimos 3 programas, todas elas são comemorando datas festivas em junho, sendo que a UERJ comemorou em maio, né? Dia 33 anos, chegou em maio, né? 34 de PRJ, desde a origem, e 30 comemorados no dia 4 de maio, então, 30 de UERJ. 30 de UERJ, então. Então são 30 anos de UERJ, a gente está comemorando hoje. E eu fico feliz, eu adoro comemorar datas da Nova Friburgo que vem dando certo. Tá? E a gente tem que lembrar das Nova Friburgo dando certo, por exemplo, a tragédia de 2011, já se vão aí com 12 anos, né? Mas ela nos deixou muitas lições, que algumas nós esquecemos, né? Mas nós não podemos esquecer também dessas coisas ruins que acontecem, não como lembrança, mas como aprendizado para evitá-las, né? É isso aí. Então, minha gente, obrigado por vocês estarem com a gente aqui até na telinha. Se Deus quiser, até a próxima sexta-feira. Fique com Deus, um beijo no coração de todos.